Esse texto, ele é um texto, irmãos, enquanto a igreja abre, permita-me introduzir de uma forma, que ele é usado no Novo Testamento, como nós lemos, né, para falar essencialmente da salvação pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? A ênfase neotestamentária desse texto é essa. Mas quando você vai ler o texto narrativamente, você vai perceber que a ênfase é outra. Tá? Então, como pregador, você sempre fica nesse dilema, né? De que forma eu abordo, para você não precisar pregar o mesmo texto duas vezes. Tá? Então, eu adianto que eu vou tentar pregar esse texto como eu acredito que Abraão foi confortado por essa palavra. Hoje, durante a semana, eu estava realmente pensando em até em pregar outra palavra, outro texto da Bíblia, por conta da situação como um todo do Brasil, né? A situação que tem acontecido, de temor que pode haver em nossos corações. Mas aí eu fui reestudar o texto em questão e disse, não, eu acredito que do mesmo jeito que Deus confortou Abraão aqui, nessa passagem, eu acredito que nós também podemos e devemos ser confortados nessa passagem também. Então, preste bem atenção na leitura de Gênesis 15, um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que nos diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para o céu, para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine nesta noite, eu te imploro, para que possamos entender a tua palavra, para que esse texto tão conhecido da tua inerrante palavra, ela possa nos confortar nesta noite também e confrontar o nosso temor, nossas dúvidas e a nossa incredulidade por muitas vezes. Tem misericórdia, portanto, nós, Senhor, eu te imploro, e em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui é mais uma vez, tá certo? Deus faz isso várias vezes com Abrão, em que ele confirma a promessa de Deus para com Abrão. Mas eu gostaria, crianças, que você percebesse duas coisas. Que as duas conversas que Deus tem, uma está do 1 ao 5 e a outra está do 7 até o final da passagem. Elas têm características em comuns. Tá? Você vai ver Deus falando, você vai ver Abraão em dúvida, você vai ver Deus confirmando aquela bênção para Abraão. E um detalhe,
as duas cenas, elas se passam de noite, tá escuro. Então você vai ver exatamente na primeira cena, o Deus dizendo que é o galardão dele, ou seja, que é a recompensa dele, e Abraão vai dizer, mas como recompensa? Se o Senhor não me deu descendente, ou seja, tudo que o Senhor me der, acabou, eu vou morrer, acabou. Não tem a quem passar, ninguém vai usufruir pós. Ninguém vai ter isso aqui depois. Aí Deus fala, Abraão, sai e conta as estrelas no céu. Talvez você já tenha feito isso, criança, de tentar ver formas nas estrelas, ou quando você aprendeu a ver o Cruzeiro do Sul na escola, ficar olhando para o céu o tempo todo para procurar aquelas 5 estrelas. Né? Mas talvez você também tenha tentado contar a quantidade de estrelas, e não dá, são muitas, pois Deus fez isso com Abraão. Conta, se é que consegue. Vai ser assim tua posteridade. Porque ele estava olhando para você. Deus deu estritamente um filho a Abraão. Mas nós, como nós lemos em Gálatas, somos filhos da fé do crente Abraão. Aí ele mostra essa posteridade para ele e Abraão acredita nisso. E essa é a justiça. Não é que Abraão faz nada, mas acreditar na promessa do Senhor. E logo após, também de noite, Deus faz uma promessa a Abraão agora pertinente à terra, que aquela terra seria dada a ele, mesmo depois de dificuldades. Aquela terra ia ser dada a ele. E é o que acontece. O povo vai para o Egito, acontece tudo, mas na volta, aquele povo se torna então um instrumento de justiça divina sobre a terra de Canaã. Abraão não viu isso acontecer, mas nós vimos. E ainda assim Abraão acreditou. Então, crianças, 2 coisas para vocês. A primeira, o que a marca característica de um crente, é óbvio que você pode dizer assim, é a obediência, a santidade, é verdade. Mas a base, o que é o início, que não tem como começar a jornada no cristianismo sem isso, é a fé em Cristo Jesus e nas promessas dele. Sem isso, você pode vir para a igreja todo domingo, mas você não é um filho de Abraão, nem um servo do Senhor. Você é uma criança que vem para a igreja. Então, a primeira coisa que você deve orar ao Senhor para que Deus lhe dê fé nas promessas dele. Para que você acredite tão certo, do mesmo jeito que você está vendo isso, e mais na frente, do mesmo jeito que você vai experimentar dessas promessas fisicamente aqui na ceia. Você possa acreditar no Senhor que te salva. Não pelas obras, mas através de Cristo Jesus. E a segunda coisa, crianças, é de que a partir do momento que a gente acredita num Deus que nos salva, mesmo em meio a dúvidas, a trevas, a escuridão, quando a gente não consegue enxergar as coisas diante de nós, nós temos a certeza de um Deus que cumpre tudo aquilo que prometeu e não pode falhar. E ele faz isso, criança, de um jeito tão visual, que aqui eu já vou aplicar. Basta se você lembrar daquilo que Cristo prometeu na cruz. Ele deu a vida para mostrar que a salvação tem um preço duro, mas ele cumpriu até o final. Não porque a gente merece, mas para que você possa confiar nele até o fim, porque ele deu a prova com a vida dele, que você pode confiar nele, e é a única maneira de ser salvo. Então, que Deus os abençoe, que Deus os salve, que vocês confiem no Senhor. Irmãos, veja que o texto que nós lemos aqui, é por isso que eu comentei uma vez na EBD, e sou cobrado até hoje, estou devendo mesmo, quando eu gosto de ler histórias bíblicas, eu gosto de ler onde eu entendo que a história termina. Então, o texto que nós lemos aqui, ele é uma continuação da história que a gente acabou de ler. Você tem que ter em mente que Abraão, ele acabou de ter um encontro com 2 reis, tá? Com Melquisedeque e com o rei de Sodoma, como foi pregado domingo passado. E agora, ele tem um encontro com o rei dos reis. Veja que o texto vai dizer, depois desses acontecimentos, então aqui em hebraico isso fica bem claro, não é a ideia de depois, tipo assim, algum tempo depois, alguns dias depois, mas imediatamente. Acabou aquela cena, na mesma noite, no mesmo momento, Deus aparece a Abraão. Então veja que Abraão numa noite, ou num dia, melhor falando, né, porque o encontro passado se deu no crepúsculo, no fim da tarde, e agora aqui já à noite, Abraão tem encontro com 3 reis. Melquisedeque, rei de Sodoma, e agora com o rei, que é o Senhor. E aí você vê quando Deus, então, se aparece a Abraão, ele ainda está no clima de batalha, que ele vai dizer,
Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Então, ou seja, fui eu que te protegi naquela batalha. Como eu pontuei semana passada, para quem aqui não estava, o nome de Deus não aparece até o versículo 19 de Gênesis 14. Então é como se Deus tivesse sumido da narrativa da batalha, mas aqui a Deus agora volta e diz, eu sou o teu escudo. Fui eu que te protegi lá. Fui eu que te dei vitória. E aí ele emenda, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. E lembre-se que a última coisa que Abraão faz é exatamente recusar a recompensa de Sodoma. Eu não quero nada dessa pilhagem, pode ficar. Então você vê que quando Deus aparece, eu sou o teu galardão, não é nenhum outro rei, desculpa, eu sou o teu escudo e eu sou a tua recompensa. E eu sou a tua recompensa. E aí você vê que o Abrão ainda está no mesmo espírito de diálogo que ele estava com outro rei. Porque quando o rei vai dizer, me dá isso, me dá aquilo, Abrão vai dizer, quero nada não. Não quero que ninguém me diga, deixe Abrão rico. Porque você vai ver que a resposta de Abrão é bem direta. Quando o Senhor fala, eu sou tua recompensa. E teu galardão vai ser sobremodo grande. Aí eu vejo que Abrão, ele duvida disso. Ele levanta um contraponto direto. Não é que ele fala, duvido. Ele está olhando para a situação à frente dele. Ou seja, tudo bem, o senhor está me dizendo isso, mas me tira uma dúvida. Olha a situação que está diante de mim agora. Então, ou seja, você está vendo aqui o pai da fé, né? Olhando com a sua vista. Olha o que está diante de mim aqui. Ele vai dizer, o que o senhor vai me dar se eu não tenho filhos? Ou seja, do que vai adiantar o ser o homem mais rico do mundo se quem vai usufruir de toda essa recompensa é um servo nascido da minha casa? Então veja que Abrão está olhando para a situação na frente dele. E vai dizer isso para o Senhor. Como? O que o Senhor vai me dar? Se o meu descendente vai ser Eliezer. E repete isso no versículo 3. Aí veja que no versículo 4 vai dizer, a isso respondeu logo o Senhor dizendo, é como se Deus estivesse interrompendo Abrão. Enquanto Abrão está dizendo isso, Deus interrompeu. E aí você vai ver que Deus ele poderia muito bem parar o versículo 4, vai dizer, não serás teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti. Pronto, veja, sendo Deus, e o mesmo Deus disse para Abrão, Abrão, sai daqui que vai para uma terra, veja que quando Deus fez isso, foi direto. Deus ele poderia muito bem parar aqui. E dizer, não, Abrão, esse aí não vai ser teu descendente, mas o que nascer de ti. Fim de história. Não ia ter nada de novo, nem estranho na passagem. Mas você vai ver que Deus, em sua graça, do mesmo jeito que Abrão estava olhando para a frente dele, para as circunstâncias à frente dele, o que Deus faz? Usa uma confirmação física, tátil, que Abrão podia ver para que lembrasse. Não simplesmente fica na palavra, mas algo que ele pudesse ver e se lembrar. E você vai ver que essa estrutura aqui, ela se repete logo após o versículo 7. Tá? Deus fala, Abraão duvida, Deus fala e confirma fisicamente o que ele acabou de dizer. Aqui, no versículo 5, é a bem conhecida. Então você vê que está de noite, os dois cenários na escuridão, ou seja, eu até acredito que de uma forma tanto poética como narrativa, de mostrar onde Abraão estava mergulhado nas suas dúvidas, ou seja, o que está dentro de mim é escuro. Eu não tenho filhos, não tenho descendência. Eu sou muito rico, podre de rico, mas não vai ter filho para usufruir isso. Aí Deus tira Abraão da casa dele, ou seja, da visão que ele estava, né, todo esse cenário das duas conversas com Deus se dá em visão, e ele tira Abraão da casa dele e vai dizer, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Então, o texto não está dizendo isso, mas é justo você imaginar que aquele dia estava particularmente estrelado. Porque tem dia, né, em particular, hoje eu confesso que eu não olho tanto mais para o céu, preciso, mas eu lembro quando eu cheguei aqui em Teresina, 3 anos atrás, eu comentei isso com o Mani.
Falei, Anne, o céu de Teresina é muito estrelado. É muito diferente do de Recife. De Recife, você olha para cima, você... Pronto, se fosse em Recife essa conversa com Deus e Abraão, Abraão, vai para fora e conta as estrelas e ia dizer, Senhor, já vi meu futuro, não vou ter fim nenhum. Se a conversa fosse em Recife, Abraão ia dizer, tá vendo, estou certo. Tem filho nenhum diante de mim. Mas, quando você vai para a praia, para Parnaíba, por exemplo, você apaga a luz do seu carro e olha para cima. Eu acredito que foi aquela imagem que Abraão teve. Ele estava no meio do deserto, não se esqueça disso. E aí Deus disse, tenta contar, se é que podes. Então veja que houve um desafio, como se Deus esperasse. Vai lá, 1, 2, 3, conte. Tua descendência vai ser desse jeito. E aí veja que aí, e é isso que é incrível, algo que Moisés faz o tempo todo em Gênesis e em Êxodo também. O versículo 6, que é o versículo citado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 3, é um comentário de Moisés. Não é Deus falando isso, não é Abraão dizendo isso, é Moisés dizendo, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então você vê que quando Deus diz isso, Abraão acreditou no Senhor. E essa foi a justiça dele. A justiça dele não foi, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. Veja que Abraão então não fez nada. Ele simplesmente acreditou no que o Senhor tinha prometido a ele. Foi esse o trabalho dele. Acreditar pela fé na promessa do Senhor. Essa era a justiça dele. Era isso que apresentou Abraão diante do Senhor. E não aqui o trabalho, olha aqui a guerra que eu acabei de vencer. Mas porque ele acreditou na promessa do Senhor. E aí, a partir do 7, você vai ver basicamente a mesma estrutura do que a gente leu. Só que agora a ênfase da promessa não é na semente, ou seja, não é no descendente, mas na terra. Tá? Você vai ver Deus aparecendo a Abraão de novo. Você disse-lhe, mas o cenário ainda é o mesmo. Não mudou. Eu sou o Senhor. E aí você vai ver agora que a ênfase não é de eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Mas ele vai dizer que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Só que como a gente já viu, Abraão chegou numa terra cheia de gente. Abraão, então, está no mesmo espírito e pergunta, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Isso é uma pergunta até óbvia demais. Como eu vou saber que hei de possuir essa terra? Aí, de novo, Deus age do mesmo jeito. No outro, conta as estrelas, olha para cima. E agora ele fala, toma uma novilha, toma uma cabra, um cordeiro, uma rola e um pombinho. Ou seja, três animais domésticos e 2 pássaros. Campestres e 2 pássaros. Aí ele fez, partiu aqueles animais, enxotou as aves que tentavam pegá-lo. E aí no 12, veja de novo a questão da escuridão, das trevas. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerramento de Deus acometeu. Então, eu até acredito que narrativamente, eu espero trabalhar isso melhor nas aplicações, é de que a ideia de ser tudo no escuro é para mostrar a condição de Abraão, de não estar enxergando nada na frente dele. Absolutamente nada na frente dele. Que a confiança que ele devia estar era no Senhor que estava diante dele. Que vai justamente, na segunda visão e a mais específica, aparecer literalmente como uma tocha, como uma luz. E aí veja que antes do que vai acontecer, e aí eu vou explicar o que vai acontecer, Deus adianta algo para Abraão, algo que Abraão não vai ver. E isso que eu acho incrível, como Deus ele é misericordioso e tão gracioso com Abraão, que ele vai dizer algo para Abraão que Abraão não vai ver. Mas para não ter dúvida, para o próprio Abraão já alimentar a esperança nos próprios filhos, eu acredito que ele já tinha prometido um filho, e agora para continuar alimentando essa esperança, ele vai dizer o quê? Olha, Abraão, a tua posteridade vai peregrinar em terra alheia. Eles vão ser escravizados por 400 anos. O próprio Deus adianta aqui o que vai acontecer no Egito e a conquista da terra. Para Abraão. Veja, por que Deus está dizendo isso? Porque imagina mais à frente, justamente um tataraneto de Abraão,
Diz assim, rapaz, isso aqui eu não sabia que ia acontecer, não. O que acontece no Egito, os hebreus já viram saber. Eita, Deus já tinha dito isso. E devia ter prestado atenção. Mas a ideia de que Deus está mostrando é de que nada foge ao seu controle. Na perspectiva humana, vão ter contratempos, sim. Vocês vão andar peregrinos, vão ser escravizados por 400 anos. Mas, aí o próprio Deus já adianta, mas eu vou julgar a nação que fizer isso com você. E é o que acontece no livro de Êxodo. Deus destrói o Egito. E Faraó e seus cavalariços. E vocês, aí veio o contraponto. Que é interessante, né? Quando o povo de Israel sai do Egito, eles, Israel, passam a ser, então, a espada na mão de Deus como instrumento de vingança do Senhor para a iniquidade do povo que habitava em Canaã. Então, veja que, para Deus, todo o processo faz um sentido. E ele explica, na sua graça, isso para Abraão. Vocês vão ser escravizados, mas quando vocês saírem de lá, vocês vão ser a espada. Vocês vão ser o instrumento para jogar essa nação. É por isso que quando alguém pergunta assim, pastor, mas não foi muita crueldade, o povo está invadindo a terra, tirando os povos de lá. Aí, lembre-se dessa passagem. Que Deus esperou, foi a medida da iniquidade daquele povo encher. Deus foi paciente com aquela nação. Mas quando chegou Israel, encheu-se a iniquidade, então o Israel foi instrumento de vingança do Senhor naquele povo. E aí, então, quando Deus promete isso, ao versículo 17 vai dizer, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Veja, Abraão sabia o que tinha acontecido ali, mas o próprio Senhor deixa claro no versículo 18, quando ele disse, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo. Naquele tempo, um contrato, uma forma de se fechar um contrato, né? Hoje, você vai para fechar um contrato entre tantas coisas que você precisa, né? Você precisa ir naquele terceiro círculo do inferno que se chama por cartório. Né? Você vai lá, né, no cartório, registra, confirma a sua firma, com a sua assinatura, faz todo aquele tipo de situação que tem que fazer. Pronto, esse contrato é legal, tem uma validade diante de qualquer pessoa. Naquele tempo, né, os antigos vão dizer, pastor, no meu tempo era só arrancar um fio do bigode. Né? Só arrancar um fio do bigode, tá pronto, é só apertar a mão, palavra de homem. Bem, no Antigo Testamento a situação era um pouco mais visual. Como nós lemos aqui, um animal era partido no meio, e cada metade era colocada uma de frente para o outro. E aí a transação era feita como? Eu vou comprar uma casa de você, por exemplo. Então tá bom, você vai comprar a casa comigo, então vamos fechar negócio. Pegava-se esses animais, partia-se no meio, e aí as duas partes do pacto, ou seja, os dois homens fazendo negócio, por assim dizer, cada um ia passar no meio dos animais. Ou passo primeiro eu, depois passa você. O que estava sendo dito fisicamente para todo mundo vendo aquilo ali? Aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte. Se eu não cumprir a minha parte, que eu seja cortado no meio, que eu sofra as consequências que esses animais sofreram se eu não fizer a minha parte. Então, era algo de vida. Quando a pessoa fechava um negócio daquele jeito, ele estava colocando o nome dele em risco. A vida dele não era o nome. Não era sujar o nome e colocar no Serasa. Não era pagar uma multa porque não pagou o aluguel. Era a vida dele que estava em risco. Então, quando Abraão separou aquilo, ele já devia saber o que talvez acontecesse. Rapaz, eu vou entrar num pacto com Deus e bronca. Porque eu vou colocar minha vida em risco agora. E aí você vê o quê? Só Deus passa no meio. Abraão não passa. Abraão vê Deus prometendo com a vida dele de que se ele não desse a terra e a descendência para Abraão, que acontecesse com ele o que aconteceu com aqueles animais. E Abraão passivo a tudo isso, como uma característica das alianças do Senhor. Quando é o Senhor que entra em aliança, quando é o Senhor que sofre até mesmo as maldições da aliança, quando o homem a quebra. E aí vai dizer, fiz aliança contigo,
toda essa terra até a sua extensão vai ser sua. Então veja, irmãos, diante disso, eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. A primeira, né, as 2 primeiras eu coloquei de forma para tentar você gravar, né? Dúvidas no escuro e respostas no escuro. Veja, Abrão, em um momento da vida dele, nós já vimos isso, como eu até preguei aqui, né? Como Abrão, nem Abrão era Abrão no início era Abraão no início do seu chamado. Mas veja que aqui você já vê um Abrão que desenvolveu a fé dele, que aprendeu a confiar no Senhor e não na vista. Mas quando o Senhor diz para ele, eu sou tua recompensa, Abrão, ele nem tecnicamente ele não está nem reclamando. Tecnicamente ele não está sendo nem descrente. Ele simplesmente está olhando para a situação à frente dele. Ele está olhando para a frente dele, vai dizer, Senhor, o que o Senhor vai me dar se o Senhor não me deu descendência? Porque aqui nessa passagem, no início, nunca esqueça disso. Deus não vai dizer que vai dar um filho agora. Ele fala, eu serei teu galardão. Teu galardão vai ser muito grande. Aí ele podia interpretar o prêmio de muita forma. Abraão vai dizer, mas que prêmio você vai me dar se amanhã eu vou e não tem ninguém para usufruir isso? Porque eu vou construir uma casa grande, porque eu vou ter um monte de servos, se meu filho não vai poder usufruir disso. Algo que os pais já ficam pensando, né? Vou comprar isso aqui e vou deixar para o meu filho. Esse aqui pelo menos fica para o meu filho. Esse é o meu argumento, inclusive, para algum dia que você achar livros caros, lembre-se disso. Seus filhos e netos podem usufruir dele. Então veja que Abrão, naquele momento, ele estava olhando para as dúvidas e problemas à frente dele, e aquilo faz com que o coração dele tema, olhando apenas para frente. E aí veja a nossa situação hoje. E eu poderia abordar isso de várias formas, mas vamos tentar abordar do que é mais emergencial. Como é que no Brasil, e eu comentei isso até com alguém, você vai ter esperança que a situação vai mudar? E eu quase me arrisquei em fazer um teste ao vivo aqui, sabe, para fazer uma coisa, mas não vou inventar moda não. Se eu abrir o jornal agora e ler a notícia, é certeza que vai ser desgraça. Só que domingo ainda tem futebol, né? E aí apareceu o resultado tudinho. Eu disse, não quero cair em tentação. Mas eu fiz isso em casa antes de vir. Pronto. Deixa eu ver. Aí não tem como acertar. Tem lá. Morreram mais de 10 mil pessoas essa semana no Brasil. Aí, a de baixo. Suíça, eu tentei gravar. Suíça cancela a compra de lote da vacina por causa de morte. Aí vem de baixo. Fulano, que tomou a vacina da vacina, foi reinfectado com Covid. Digo, poxa, já lascou. Não tem como escapar. Ou a vacina mata, ou a vacina reinfecta, ou a vacina... Pronto. O cara lendo o que está diante dele, ele diz, não tem como a pessoa ter esperança. Só vai ter medo. Muito medo. Aí você vê a notícia, hospitais, agora já é assim, acompanhe quais os estados que estão acima de 80% de capacidade. Eu digo, danado. Então, para onde você olha para frente, é medo que você vai encontrar. E aí você ainda vai usar o argumento e com razão, de dizer assim, pastor, mas aqui mesmo na igreja a gente não teve tanta gente que pegou o Covid. Eu tenho um amigo, um colega que pegou também. A gente tem que ser. Então, veja, irmãos, eu insisto no meu ponto, desde que a igreja voltou a funcionar. Em nenhum momento você nunca me viu, e espero nunca me ver, dizendo que você não deve usar máscara, que você não deve manter a distância, que você não deve ser cauteloso com todas as medidas restritivas. Você nunca me viu dizendo isso e nem vai. E nem vai. Eu só quero pontuar que eu acho interessante como, a cada dia que se passa, o mundo tenta mostrar para todo mundo que não
é possível você ter esperança em nada. Você não pode ter esperança. Não pode ter esperança. É proibido. Você quer ficar desesperado, você tem que ficar com medo, você tem que ficar no escuro, você tem que olhar para frente. E aí você pode até, aí eu vou avançar uma etapa. Você pode até dizer assim, pois pastor, eu não preciso nem de Covid para ser assim. O Covid só fez foi piorar ao que eu já tinha. De olhar só para a circunstância de mim, para dizer que tudo vai ser pior, ou caso você se identifique, né, por muito tempo, como até hoje, né, meu caso, poxa, minha vida é como a de Charlie Brown, não dá nada certo. Nada certo. Eu tento chutar aquela bola várias vezes, não consigo, sempre alguém tira, sempre alguém puxa meu tapete. Eu não tenho motivo para ter esperança do que é apresentado diante de mim. São trevas. E quando a gente olha para frente mesmo, como foi o caso de Abraão, a gente sempre vai ter motivo para reclamar. Sempre. Sempre. Se a gente olhar estritamente para frente, a gente sempre vai ter motivo para reclamar. A gente sempre vai ter motivo para ter medo. A gente sempre vai estar num lugar desconhecido. A gente sempre vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer o que vai acontecer se acontecer com isso. A gente sempre vai tentar se precaver de algo. Né? Talvez você seja um pouco parecido ou parecida com a minha esposa, né? Que quando vai viajar em família, ela leva tudo. Né? Porque ela pode dizer, e se isso acontecer? É impressionante. Tá certo? Porque às vezes não acontece. Aí quando acontece, eu já digo atrás da minha cabeça. Digo assim, ela vai dizer, tá vendo porque eu trouxe aquilo. Então, só que, muitas vezes aconteceu o contrário. Por mais precavida, e agradeço a Deus por essa característica que ela tem, que ela seja, acontece situações que ela não previu. Eu não imaginei que ia chover. Só inventando aqui. Não imaginei que isso ia acontecer. Se você confia estritamente no que está diante de você, você tem sim razão para ficar desesperado. Se você confia estritamente no que os seus olhos estão lhe mostrando, a ansiedade vai ser algo comum na sua vida. Porque você vai sempre estar olhando para o que não tem. Você vai ser como aquele exemplo que eu dou aqui na igreja, como aquela criança que quer um todinho, tem tudo na geladeira, mas porque não tem um todinho, não tem nada para comer. Tem nada para comer, porque você está procurando por algo específico que você não tem. E vai ser da nossa natureza pecaminosa, como Eva, como Adão, que tinham tudo no jardim. Não, tudo não. Eu não tenho aquela fruta. Eu quero. Eu quero. A gente não... Se o que está diante de nós é o que a gente quer, ansiedade, temor, desesperança, medo, dúvida, é o que vai estar sim diante de nós. Como Abraão. O que nós precisamos, então, é ter as respostas em meio ao escuro. Veja, então, o que Deus faz com Abraão. Ele não vira, veja, Deus poderia dar uma lição para Abraão naquele momento e dizer assim, Abraão, tu tem dúvida que eu vou te dar um filho na tua velhice? Poderia fazer o seguinte, sai, bom, e ele transformar o dia em noite, por exemplo. Está vendo? Eu estalei meus dedos aqui, metafisicamente, e virou dia. Está vendo? Do mesmo jeito que isso aconteceu, eu posso te dar um filho, Abraão. Mas veja, do ponto de vista prático, Deus não muda as circunstâncias da vida de Abraão. Ele não muda a noite. Ele não tira Abraão da noite. Ele não tira Abraão do escuro. Mas no escuro provê a resposta. No escuro ele provê a resposta. Não olhe para frente. E aí o primeiro exemplo que ele dá é que eu posso usar como grande simbolismo dessa passagem. Não olhe para frente, olhe para cima. Olhe para cima. Conte as estrelas do céu, se é que podes.
tua descendência vai ser dessa forma. E Abrão acreditou. E essa é a justiça dele. Essa é a justiça dele. E aí você vai, quando você olha para essa passagem que Abraão acreditou naquilo como justiça, aí você leva a sua mente lá para o texto de Hebreus 11 e vai dizer, Abraão acreditava numa terra a qual o arquiteto e construtor era o Senhor. Por quê? Porque eu acredito que a partir desse momento, Abraão parou de olhar para a terra, para a semente dele que estava diante dele, e passou a olhar para cima, a olhar para frente, agora com os olhos celestes. Tentando todo dia, nas suas dúvidas, na sua escuridão, na sua ansiedade, no seu medo, na sua falta de esperança, em meio à Covid, em meio a qualquer coisa que pode matá-lo. O que Abraão então sempre fez a partir daquele momento? Vou contar as estrelas do céu. Se é que eu posso. Essa foi a promessa do meu Senhor, que mais à frente essa promessa agora ganha um agravamento gracioso para a vida de Abraão. Mas no primeiro momento está aqui, Abraão, o que eu tenho a te oferecer é muito maior do que você possa ter a habilidade de pensar. A habilidade de executar o que eu tenho a prometer para ti, Abraão, é maior, é muito maior. E aí mais à frente, para ratificar isso bem, o que o próprio Deus faz? Um pacto de sangue com Abraão. Que isso eu vou deixar para a última aplicação. Mas aqui, irmãos, em meio a toda a desesperança, medo em que o mundo está vivendo hoje, contem as estrelas do céu, se é que você pode. Se é que você pode. Assim são as promessas que nós temos no Senhor. Muito maior do que nossa capacidade de enxergar a situação. E é isso que eu quero chamar a atenção. Você já deve ter visto aquela frasezinha de para-choque de caminhão. Amigos são como estrelas, nem sempre podemos ver, mas sabemos que estão lá. Certo? Bem, veja que isso não se aplica aqui. É o contexto de você ver um céu estrelado e dizer, rapaz, o céu está estrelado, está bonito, dá aquela foto massa. O que Deus tem para mim, eu não consigo contar. Eu até posso passar uma noite contando aqui essas estrelas. Mas o que Deus tem para mim é maior do que eu consigo enxergar. E aí, permita-me fazer uma citação do Dr. Gamble, no seu livro Todo o Conselho de Deus, que foi algo que eu nunca tinha, eu sempre entendi o conceito, mas a forma como ele fraseou foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Que Abraão, naquele momento, quando ele começou a refletir justamente, como vai dizer o texto de Hebreus, na mansão celestial dele, na terra celestial dele, aí o Dr. Gamble apontou uma coisa que eu disse, rapaz, é mesmo. Hoje, enquanto aqui estamos, a gente não para pensar que o céu não está pronto. Eu disse, rapaz, é mesmo. E aí, permita-me ler a citação do Dr. Gamble, quando ele vai dizer assim, a Jerusalém celestial está agora mesmo passando por uma transformação. O povo do Senhor está sendo reunido nesta cidade a cada dia. E chegam dos 4 cantos da terra, sabendo que os céus, a Jerusalém celestial, está sendo construída dentro do perfeito cronograma do Senhor. Não estamos impacientes com ela. Ainda está sendo terminada para nós. Nossa esperança e confiança atual neste futuro possa suprir todas as nossas necessidades. E nos dá a força necessária para prosseguir no presente, para fechar os nossos olhos e ver a construção dessa cidade dourada. Logo, estará completa em sua brilhante glória. Testemunharemos e viveremos na coroa da produção do trabalho de Deus para a sua noiva, que é a igreja. Queremos o conhecimento disso, a atração a isso, a mais doce cidade seja o nosso conforto, enquanto peregrinamos como Abraão. Ou seja, Abraão estava perseguindo por uma cidade que ele mesmo sabia que não estava pronta. Por quê? Porque cada dia aquilo vai somando. Aí você pode dizer assim, pastor, mas o céu é o que me conforta nesse momento, saber que se eu pegar Covid e morrer, eu vou estar com o nosso Salvador, louvado seja disso. Mas pare para pensar em algo, que nesse momento o céu não está pronto. 100% não, porque cada dia vai estar chegando crentes novos.
Os crentes que lá chegaram ainda vão chegar sem o seu corpo. E a gente está aqui, dentro desse perfeito cronograma do Senhor, sabendo que um dia vai dizer assim, eu vou estar nessa Jerusalém Celestial, que hoje não está pronta. Hoje não está. Mas um dia estará em glória. Então hoje eu posso fechar os olhos e não imaginar a construção da minha casa. Hoje eu posso fechar os olhos e imaginar como vai ser a minha casa daqui a alguns anos. Hoje eu posso fechar os olhos e imaginar como será a Jerusalém Celestial que eu vou habitar junto com o meu Senhor. Para que justamente isso nos dê força em meio à caminhada de saber que tudo dentro do propósito de Deus tem o seu momento, tem o seu plano. Então, do mesmo jeito que nós não queremos apressar a construção perfeita da Jerusalém Celestial, porque então vamos querer apressar ou questionar os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Que isso nos dê a força necessária para peregrinarmos nesta vida como deu ao crente Abraão. Por fim. E aí, irmãos, veja que a gente tem, então, razão para termos dúvidas no escuro, mais do que isso, razões para termos respostas no escuro, no Senhor e na sua palavra e nas promessas que Ele fez. E diante disso, nunca se esqueça, então, aonde é que está o seu conforto e a sua justiça. Porque apesar de a primeira ser a mais poética das estrelas e a mais bonita do ponto de vista visual, e o é, a segunda, que é mais cruenta, é a mais verossímil para nós crentes. Porque você está diante dela. Literalmente, você está olhando aqui, para onde eu estou apontando. Para um cordeiro que foi imolado no seu lugar. Literalmente. A mesma coisa que Abraão esteve diante dele, você está aqui diante também. Do preço que foi pago, onde só Jesus pagou por nós. Onde você está vendo exatamente o que é ser fiel a uma aliança. Onde Deus ali passou no meio, onde Deus cumpriu a sua parte. Abraão não. E para não ter dúvida disso, o que é incrível isso no livro de Gênesis, para você não ter dúvida de que se Abraão tivesse, passado ali, ele ia morrer, sabe em que capítulo? No próximo. No próximo. Porque o próximo capítulo é justamente ele engravidando a sua serva e gerando Ismael. Se Abraão tivesse passado lá, ele ia sobreviver, do ponto de vista narrativo, um capítulo. Em Gênesis 16, ele ia cair duro no chão. Mas porque o Senhor fez o pacto com Abraão e cumpriu até o fim, ele pagou o preço que Abraão, eu e você deveríamos pagar. Ele passou em meio ao cordeiro e ele foi morto e imolado em nosso lugar para mostrar a resposta no escuro definitiva que nós podemos e devemos acreditar na palavra do Senhor e no Senhor independente das circunstâncias. Porque Deus fez isso de um pacto com a própria vida para garantir a sua palavra para nós. Então eu acredito na palavra do Senhor porque ela é inspirada, porque ela é dada por Deus, tudo isso, óbvio. Mas porque houve uma garantia de preço de sangue, que Ele deu a vida para que a palavra dEle não falhasse sobre mim. Então eu acredito que eu vou morar na vida eterna, não porque eu sou bom, não porque eu venho para a igreja, não porque eu faço isso, mas porque Cristo deu a vida por mim. Eu acredito que há esperança para qualquer momento, para qualquer situação na vida humana, não porque foi criada uma vacina, não porque as pessoas estão mais solidárias, mas porque Cristo pagou o preço para que eu assim pudesse acreditar. Do mesmo jeito que como eu era filho da ira, agora eu sou filho do Senhor, porque Cristo foi imolado no meu lugar. E é isso que nós vamos celebrar já já. A certeza do quê? Celebrem isso até quando? Até que eu venha. Até que eu venha. Ou seja, vocês vão ser lembrados que eu paguei o preço, que eu salvei vocês, que pela graça vocês foram salvos. Não é pela bondade de vocês, nem pela quantidade de coisas que vocês fizeram.
E aí, o que é interessante, irmãos, é que a gente costuma, e com razão, enfatizar esse lado da salvação pela graça. E aí é onde eu quero concluir. E tem razão, até porque, volta e meia, nas entrevistas de catecúmenos, a gente pergunta, né, uma pergunta básica, e o conselho faz para todo mundo. Você foi salva por meio de quê? E há quem responda, porque eu venho para a igreja. Porque eu leio a Bíblia. Porque eu oro. Porque eu fui ensinado assim. Aí, na hora, eu tento segurar meu tapa na testa e digo assim, não é possível. Eu ensinei, eu dei esses exemplos. Isso, você já me ouviu cansado de dizer aqui, que não é obra nenhuma que vai lhe salvar. E não vai. Tenha certeza disso. Você vai estar sempre em falta diante do Senhor nas suas obras, por melhores que elas possam ser ao ser humano. Para Deus, trapo de imundícia. Mas eu também gostaria de lembrá-los de exatamente do ponto aqui, que quando a gente fala que nós somos salvos pela graça, a gente costuma enfatizar como Paulo fez em Gálatas, não é pelas boas obras, ok. Mas precisamos lembrar da outra ponta também, que se a salvação é pela graça, não importa o seu estado aqui hoje à noite, não importa se você entrou aqui como um bandido, como um estuprador, como um mentiroso, como um assassino, como um roubador, como um descrente, como um ansioso, como qualquer pessoa, não importa, a graça do Senhor é capaz de lhe salvar, sim, e transformar a sua vida. Não importa como você chegou aqui com suas dúvidas, com seus medos, com seus receios, com sua cegueira no escuro. Em Cristo você é capaz de ouvir a promessa, porque Ele deu a vida por você, de dizer, conte as estrelas no céu, se é que pode. É nele que tem que estar a nossa esperança. É nele que tem que estar o nosso pensamento, as nossas ações, a nossa vida, o nosso desejo, o nosso galardão e o nosso escudo. E é disso que vamos ser lembrados agora. Porque Ele foi imolado em nosso lugar. Pelo nosso erro, para que pela graça fôssemos salvos. Para que essa seja a nossa justiça. Não o que eu fiz de certo, nem o que eu fiz de errado, mas porque o que o Senhor fez por mim, nem os meus erros, nem os meus acertos são capazes de anular isso. Então, irmãos, que em meio às trevas em que possamos vir a estar, olhem as estrelas no céu. E se é que podes contar. Assim são as promessas do Senhor para a igreja. Que Deus nos abençoe.